Antônio Carlos, presidente e fundador da Rede Supera, uma metodologia para exercitar o cérebro, desenvolver os aspectos cognitivos. A minha trajetória sempre foi de empreendedor, só que antes disso eu fiz engenharia aeronáutica no ITA, porque eu tinha um sonho que era aprender como que se desenhava, se projetava um avião. Eu voo desde os 5 anos de idade com meu pai, voava com meu pai, né? Já faleceu, e eu tinha essa paixão pelos aviões. Fiz o ITA, trabalhei basicamente uns 3 anos na área, depois comecei a seguir uma carreira empreendedora pelo varejo, em vários segmentos, até que há 16 anos surgiu o Supera na minha vida de uma forma um tanto inesperada, inusitada, e estamos aqui nessa trajetória maravilhosa, desenvolvendo uma empresa que transforma de fato a vida das pessoas. Paralelo com as escolas de idioma, né? Há muitos e muitos anos, quase que ninguém estudava um segundo idioma. Hoje, a nossa sociedade já entendeu que isso é uma necessidade básica e todo mundo busca aprender ao menos o inglês. Com a ginástica cerebral é a mesma coisa, né? A gente está seguindo essa trajetória de uma forma até um pouco mais curta. E um outro paralelo também com as academias de ginástica, porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quem fazia ginástica e praticava ginástica eram os atletas, basicamente, né? Hoje também toda a sociedade entendeu que isso é uma necessidade. Então, a ginástica para o cérebro, ela vem trilhando de forma similar esses dois segmentos e se tornando uma necessidade básica da sociedade. E é incrível como a gente evoluiu num curto espaço de tempo. Há 15 anos, basicamente, não se falava em exercitar o cérebro, e hoje isso já é amplamente conhecido, amplamente divulgado. A gente recebe infinitas quantidades de alunos que vêm com receita médica, que o médico receita, né? Então, a sociedade já entendeu dessa necessidade, porque nós estamos vivendo cada vez mais e precisamos estender, aumentar a nossa expectativa de vida com qualidade, mantendo a nossa saúde mental, mantendo a nossa independência, mantendo a nossa memória, o nosso raciocínio. E a ginástica cerebral é a grande aliada nesse sentido. Ela proporciona um envelhecimento saudável. A gente envelhece e mantém a mente saudável. Então, esse é o grande... É a grande necessidade da ginástica cerebral para a sociedade. Logicamente que há outras necessidades, como desenvolvimento de habilidades cognitivas, foco, concentração, memória, raciocínio lógico. Então, melhora o seu desempenho na escola, melhora o seu desempenho no trabalho profissional, também melhora o seu desempenho até nas suas relações pessoais, né? Então, a ginástica cerebral, ela praticamente já se tornou hoje uma necessidade básica e a sociedade já percebeu isso, com todo o suporte da academia, com inúmeros estudos científicos mostrando que, de fato, isso transforma a vida das pessoas. Temos alunos que já estão alfabetizados, então começando ali pelos 5, 6 anos, e temos alunos de 100, 115, 105 anos, não há limite nenhum. Na verdade, o que há é não há nem diferença da metodologia. Lógico, temos apostilas direcionadas para diversas faixas etárias, um modelinho de aula também direcionado, mas o básico da metodologia a base é a mesma. O que muda, na verdade, são os objetivos, né? Então, as crianças estão buscando o quê? Melhorar o seu desempenho escolar, mais concentração, mais foco para fazer as tarefas, para estudar, um aprendizado um pouco mais rápido. Os jovens já estão buscando um desempenho um pouco melhor para conseguir um diferencial no vestibular e passar no vestibular. Depois, os adultos é o desempenho profissional. Então, isso alavanca a carreira, porque você vai pensar melhor, vai pensar mais rápido, vai ser mais criativo. Então, isso fará com que você se destaque dentro da sua empresa e consiga galgar promoções de uma forma muito mais rápida. Igualmente, durante os testes seletivos, você consegue um desempenho muito melhor que os concorrentes. Então, você também aumenta a sua empregabilidade nesse sentido. E depois vem ali a faixa dos 50 anos em diante, que aí a preocupação já não é com performance, mas a preocupação é o envelhecimento saudável, manter a mente saudável. E a gente sabe que depois dos 40, 50, a gente começa num processo de declínio mental. Isso é fatal, isso é decorrência da idade, né? E a gente não tem remédio para isso. Infelizmente, a medicina ainda não desenvolveu remédios que fazem com que isso não aconteça.
Mas a medicina já comprovou que exercícios físicos, boa alimentação, ginástica cerebral são grandes aliados para evitar esse envelhecimento e retardar isso mais. Olha, não precisa de conhecimento prévio nenhum, né? Com relação à metodologia, o nosso departamento pedagógico vai dar todo o treinamento possível, toda a capacitação necessária para isso. Por outro lado, nós temos uma nação empreendedora, são os brasileiros, com uma formação pífia na área de empreendedorismo, né? O brasileiro é um empreendedor por natureza, mas não tem educação para isso, não recebe educação, não recebe informação. Então, a gente tem que transformar essa pessoa que não tem essa formação, num curto espaço de tempo, num gestor de sucesso, né? Então, esse é o nosso desafio. E a gente faz isso, né? Então, não precisa ter formação empreendedora, não precisa ter conhecimento prévio, não precisa ter sido um empreendedor. Vem para o Supera que a gente vai te capacitar. Agora, é importante dizer o seguinte, você precisa ter a alma empreendedora, né? E o que é alma empreendedora? O que é uma pessoa empreendedora? É uma pessoa que ela é extremamente automotivada, otimista por natureza, não desiste fácil, tem assim uma resiliência fora do comum, porque empreender não é fácil, a gente sabe disso, em qualquer segmento. Não tem segmento que você fale, empreender aqui é muito fácil. Não tem. Você vai passar por dificuldades, você tem que ter assim uma esperança acima de tudo, sempre esperança, não pode ter plano B. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer empreender e tem um plano B, ou seja, se não der certo, eu vou para cá. Se não der certo, eu desisto. Se não der certo, vou seguir outro caminho. Nem comece, porque não vai dar certo. Porque você vai ter tantas dificuldades que você vai pensar tantas vezes no seu plano B que você vai acabar desistindo. Então, não tenha plano B, porque tem que dar certo, vai dar certo e dará certo se você tiver esse pensamento. O Supera é uma grande oportunidade de negócios, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, você vai empreender, você tem que procurar segmentos que signifique que você está dentro do Oceano Azul, né? O que é o Oceano Azul? São aqueles segmentos inovadores, de grande expansão, de grande tendência de mercado. O oposto do Oceano Vermelho, onde são aqueles segmentos muito consolidados, com muitos players, onde a guerra é por preço. E todo mundo sangra quando a guerra é por preço. É difícil você, em ambientes assim, conseguir se diferenciar e agregar valor ao teu produto, ao teu serviço, e o público perceber esse valor agregado e se dispor a pagar mais. Então, você tem que buscar o Oceano Azul. E o Supera é um Oceano Azul, porque nós somos uma grande tendência de mercado. Entenda que a nossa pirâmide demográfica aqui no Brasil está mudando completamente. A gente está diminuindo a população de crianças e aumentando a população de idosos. Nos próximos anos, os idosos vão ser a maioria da população brasileira. E esses idosos têm pouquíssimos produtos direcionados, pouquíssimos serviços direcionados que contemplam todas as necessidades dos idosos. Para você ter ideia, nós somos a primeira empresa brasileira a receber o selo de empresa amiga do idoso, né? Promovido pela ABG, Associação Brasileira de Gerontologia. Então, nós estamos atuando dentro de um segmento que tem pouquíssimos concorrentes, que é uma grande tendência de mercado, então você consegue trabalhar com valor agregado muito bacana para rentabilizar o seu negócio, sem se preocupar demais com a concorrência. Então, é isso aí, e é uma tendência não só no Brasil, né? O exercício, a ginástica cerebral, como forma de desenvolvimento cognitivo e de um envelhecimento saudável, é uma tendência mundial, cada vez mais estudos comprovando que isso é uma realidade. Então, a hora de investir no Supera é agora, porque daqui a pouco não vai ter mais espaço. Daqui a pouco a gente vai ter 1.000 unidades aí pelo país e aí você vai querer abrir o Supera, não vai ter mais espaço. Teve alguns segmentos que conseguiram esse feito, né? Principalmente o comércio digital e tal, mas o nosso segmento de educação foi o segmento que sentiu bastante. A gente não conseguiu expandir, a gente conseguiu se manter, então isso já foi uma grande vitória, né? Principalmente porque a gente conseguiu
migrar para a plataforma digital de uma forma muito rápida. Os alunos amaram as nossas aulas online, então a gente teve muito pouca evasão em decorrência disso. A gente tem um desafio adicional, que temos muitos alunos com mais de 60 anos, né? Em torno até de 40%, 50% dos nossos alunos, então a gente teve um desafio um pouco maior, que foi colocar esse público dentro do ambiente digital, que não é fácil, mas a gente fez todo um treinamento e a gente conseguiu um engajamento fantástico que a gente não imaginava. Então, a gente conseguiu, na verdade, dentro desse período, arrumar a casa. A gente aproveitou esse período, que não era um período de crescimento acentuado, para arrumar a casa, arrumar tudo que precisava ser arrumado e nos preparar para esse momento de crescimento que está se aproximando agora, né? Então, a gente já percebeu, a gente tinha uma expectativa que a partir de janeiro a coisa já ia mudar completamente, não mudou, porque a gente foi pego aí por essa terceira onda, mas agora em março a coisa já engatou e a gente está percebendo que agora vai mesmo, né? Então, o bom é que a gente já está preparado para isso, e os nossos franqueados também. Surgiu porque a gente percebeu dentro de sala de aula, né? A gente tem muito desse público, a gente é muito próximo dos nossos alunos e a gente tem essa parceria com a BG, então a gente está sempre aplicando pesquisas com esse público, querendo entender quais são as necessidades, os anseios desse público. E a gente identificou que eles são pouco conectados, mas que quando consegue uma conexão, eles amam, porque é um mecanismo de se aproximar da família como um todo, né? De interagir com filhos que estão distantes, com netos, bisnetos, amigos. Então, é uma ferramenta que o idoso usa e usa muito, depois que ele aprende. E daí a gente entendeu que seria muito interessante ter um curso para capacitar os idosos a usar todas as ferramentas. E é bacana, porque você tem que ensinar o beabá, né? Aquela coisinha básica, né? Até o WhatsApp, como entra, como não entra, como liga um vídeo, é o básico, mas que muda o dia a dia daquela pessoa 60 a mais de uma forma incrível. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe não desgruda do celular. É o tempo todo. É palavras cruzadas, joguinho daqui, joguinho dali. Ela descobre 10 mil joguinhos, ela fica o dia todo ali e se comunica com a família toda, né? WhatsApp, mensagem, vídeo, é muito legal isso, né? Olha, a gente tem basicamente um modelo de unidade, que é o nosso modelo padrão, e basicamente são duas faixas de investimento. Uma que está ali por volta dos 200 mil, que é para pequenas cidades, até 85 mil habitantes, e outra faixa por volta dos 300 mil, que são para cidades maiores, acima de 85 mil habitantes. Mas o modelo de negócio é basicamente o mesmo, a estrutura que é menor, né? Então, para uma cidade menor, você tem um espaço menor, com um número menor de salas de aula, então isso reduz bastante o investimento. Mas o modelo é um só, é um modelo que funciona bastante, cada vez a gente está conseguindo matricular mais alunos, aumentar a retenção desses alunos, o tempo de permanência desses alunos. A gente tem assim uma taxa de matrícula muito grande por indicação, então os próprios alunos vão falando para outros, e aí temos famílias inteiras fazendo Supera. Começou pelo filho, depois veio o irmão, depois veio o pai, a mãe, depois veio a avó e o avô. Então é muito legal, muito bacana isso, né? Taxa de retorno está em torno de 24 meses. Então, basicamente, o modelinho é esse. É muito simples, é uma estrutura enxuta, com 5, 6 colaboradores, então permite uma margem de lucro bastante bacana, bastante sustentável. É o mais simples do mundo, é só entrar no nosso site, lá você vai ver uma abinha, o site é o metodosupera.com.br, você vai ver uma abinha lá, novos franqueados, expansão, está lá em destaque, você clica, vai preencher o formulário, vai mandar todas as suas informações, e aí você vai receber todo um rol de informações aqui, a gente vai marcar entrevista, vai marcar sua visita aqui, porque é um processo de conhecimento de duas mãos, né? Você precisa conhecer o Supera, conhecer o negócio, nós precisamos te conhecer também, entender se você tem o perfil empreendedor, se empreender com o Supera fará sentido para a sua vida, e aí, se tudo isso casar, você será muito bem-vindo para a família Supera.